E para estar conhecendo a igreja do profeta, eu costumo dizer que eu sou um colaborador da obra de Deus. Alguns estados que eu tenho passado trabalhando, e ali eu vou conhecendo o pessoal, conhecendo um povo, e me coloco na condição. Quem me escuta, diga glória a Deus. Glória a Deus. Coloco na condição de canal para que Deus possa estar usando. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor, que é o dono de todas as coisas. Soberano Deus e eterno, louvado seja o teu nome. Tu és poderoso, santo, fiel e verdadeiro, ó Pai. Senhor, sem a tua palavra, ó Deus, para onde iremos nós, Senhor? O que faremos, ó Deus, sem o teu cuidado, ó Pai? Louvado seja o teu nome. Senhor, somos gratos porque o Senhor, meu Deus, aleluia, desde o princípio o Senhor determinou que do ventre da mulher tiraria ó Deus, que amassaria, ó Deus, a cabeça da serpente. Louvado seja Deus, e o teu filho, ele veio, cumpriu, aleluia, com o papel que o Senhor determinou para ele, e ele disse: eu irei, mas enviarei o Condalayaçúbia, o Consolador. Meu Deus, que o Consolador ele esteja aqui, ó Pai, nesta noite para cada, ó Deus, coração. Ó Deus, que essa palavra, ó Deus, ela venha falar em particular com cada um que aqui se encontra, porque ele não veio, ó Deus, ouvir de mim, ó Pai. Ele veio receber do teu Espírito, decanta, lamando e andecaço. Meu Deus, que o teu Espírito, ó Pai, aleluia, venha ser, meu Deus, notório neste lugar, ó Pai, porque o Senhor foi quem levantou esse espaço, esses homens e essas mulheres, ó Deus, para abençoar este lugar, para ser canal de bênção para essas vidas. E eu creio, ó Deus, que o Senhor, aleluia, há de cumprir o seu projeto, porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar. Ó Deus, crendo na sua perfeição, ó Deus, nós agradecemos e damos glória a Deus em nome de Jesus. Abramos vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. Profeta messiânico, profeta Isaías, louvado seja Deus. Isaías, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Assim como foi orado que o Espírito ele esteja ministrando ao teu coração, é necessário que você faça a sua parte. Mas qual é a minha parte, pregador? A minha parte é prestar atenção, ficar sentado no teu lugar quietinho e deixar que o Espírito Santo se assente ao teu lado e consiga ministrar no teu coração aquilo que você precisa ouvir. Porque eu creio que nesta noite o Senhor ele vai lhe entregar não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele disse no livro de Isaías capítulo 6 que no ano que morre o rei Uzias, louvado seja Deus, Isaías ele disse: e eu vi o Senhor assentado, louvado seja Deus, num grande trono. Louvado seja Deus. E ele disse que viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. E a orla de seu manto, aleluia, enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. No versículo 3 ele diz que e um falava ao outro dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória. E os, aleluia, batendo as portas, aleluia, estremeceram com uma voz do que clamavam, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, capítulo 5, louvado seja Deus, ai de mim, estou perdido, estou perecendo, porque eu sendo homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, louvado seja Deus, e imundos, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Pode se assentar dando glória a Deus.
Bíblia diz que no ano que morre o rei Uzias, Isaías, pastores, ele viu a glória de Deus. A Bíblia diz que ele fala: ai de mim porque eu vou perecendo. Porque, observe, Isaías, ele sabia a condição que ele estava, ele sabia no meio do povo que ele vivia, e ele disse: se eu estou vendo a glória de Deus, certamente eu vou morrer. E ele disse: ai de mim que eu vou perecendo. Eu queria que vocês enfatizassem nesse tópico. Eu vou repetir, espero que você grave e deixe na tua memória. Ele disse: ai de mim que eu vou perecendo, como eu estou. Sou um homem de lábios impuros, quem eu sou, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, o meio que eu tenho me relacionado. Diga glória a Deus. Observe que Isaías, a partir do momento que ele se confronta com a glória de Deus, que ele tem a visão da glória, automaticamente ele começa a se questionar. Ele começa a dizer: ai de mim que eu vou perecendo. Ele disse: eu não tenho condição de estar vendo a glória de Deus, porque eu não me encontro na posição para ver a glória de Deus. Quem me escuta, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você observa: eu sou um homem de lábios impuros. Sabe o que é isso? Reconhecimento da sua condição pecaminosa. Você já vai começar a entender que para que você tenha, aleluia, a visão da glória, é necessário que você comece a questionar dentro de você. É necessário que você faça esses 3 questionamentos. Isso é o sinal da sua convenção e da sua intimidade para com o Senhor. Porque o que você observa é que as pessoas, pastores, elas vêm à igreja, louvado seja Deus, cumprir o horário, cumprir o dia do culto. Mas quando você fala que é um pregador de fora, que é um pregador que Deus usa na revelação, a igreja lota, a igreja enche, e todo mundo dobra seu joelho em casa e fala: Senhor, confirma esse casamento, confirma esse namoro, confirma esse emprego, ó Deus, confirma, ó Deus, a minha causa na justiça. E as pessoas têm tratado Deus como um gênio da lâmpada. E a Bíblia diz que Isaías, louvado seja Deus, na morte do rei, é necessário que aquilo que tem reinado sobre sua vida, que tem tomado lugar da presença de Deus, que seja extinguido. É necessário que morra aquilo que você tem determinado como seu Senhor. O que é que você tem determinado como seu Senhor? O que é que você tem priorizado, aleluia, como o Senhor da sua vida? E a Bíblia diz que na morte daquilo que reinava, aquele que reinava sobre Isaías, o Senhor, aleluia, ele se revela para Isaías. Agora, irmão, qual o objetivo de se ver a glória de Deus? A glória de Deus se resume, como foi dito aqui pelo pastor Alex outro dia, que um profeta, um pastor, um homem de Deus, ele chegou à conclusão que não existia mais profeta nessa terra. Ele disse que não existia profeta como antigamente. Por quê? Porque as pessoas ressuscitavam, os coxos andavam, os cegos enxergavam, louvado seja Deus. Eu quero que você dê um olhar carinhoso para essa pessoa que encontra do seu lado. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga a ele: eu estou vendo o milagre de Deus. Estou vendo o milagre de Deus. Você pode glorificar Glória a Deus. A Deus. Você consegue entender a dimensão do que é o milagre de Deus? Deus está dizendo que o milagre está sentado ao teu lado. Quando você se olhar no espelho, você vai estar contemplando o milagre de Deus, porque você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe a luta que foi para você estar aqui essa noite, em pleno uma sexta-feira. Louvado seja Deus, porque o Senhor contemplou aonde você passava a sua sexta-feira. O Senhor contemplou você se olhando no espelho, Glória você se pegando, pensando: eu acho que hoje eu não vou. Eu acho que não vai dar tempo, eu não tenho uma roupa ideal para ir. A Bíblia diz que o Senhor é quem faz a obra. Você precisa entender que não foi Deus, não foi você que escolheu a Deus, mas Deus te escolheu.
Quando você começa a entrar na dimensão de que Deus escolheu Isaías no meio de um povo de lábios impuros, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Se você parar para pensar qual é a diferença entre mim, você e Isaías. Agora você observa que Isaías ele se encontrava numa condição pecaminosa. E o Senhor se revela para Isaías mostrando, missionária, a sua glória. Por quê? Porque Deus ele via no coração de Isaías a chama que acendia do ministério. Aleluia. O ministério louvado seja Deus, missionário que ardia no coração de Isaías. Você precisa entender e ter convicção que você é a pastora da tua casa, que você é o pastor da tua casa. Você precisa entender que a sua família, ela depende da unção que está em tua vida para chegar, aleluia, à salvação. Atos capítulo 16, versículo 31, aquele homem pergunta a Paulo: o que eu devo fazer para que a minha família, ela seja salva? E ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu venho nessa noite falar a você aonde você tem depositado a tua crença. Aleluia. Você não pode aceitar a condição que seu irmão ainda se encontra. Porque eu conheço a história de um jovem que ele recebeu uma profecia que o Senhor o alcançaria e o usaria nessa terra. E esse jovem se enveredou pelo mundo do crime, pelo mundo das drogas. E esse jovem vem descendo ali da cidade de Curitiba com 18 quilos de maconha dentro do carro, uma pistola do lado do banco, mais um outro comparsa ao lado, cara foragido, carro roubado. E ali ele descia, aquele jovem, ele começou a pensar: se eu descer a sepultura agora, eu não vou ter salvação, porque eu estou fora da posição que o Senhor me chamou. Só que aquele jovem tinha recebido uma palavra. Aquele jovem tinha recebido uma palavra profética de que Deus usaria ele na terra e que ele não mais portaria uma arma de fogo, um calibre 380 e nem um 38. Ele portaria uma arma com 66 livros potentes. Glória a Deus, aleluia. E que para você creia que a profecia de Deus se cumpre e que ainda Deus continua fazendo milagre. Eis aqui este jovem que vos fala. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Isaías começa a se questionar. É necessário que você se olhe no espelho e comece a questionar: Senhor, eu não preciso que o profeta, aleluia, ele ore pela libertação da minha família, porque o Senhor me levantou como um sacerdote. A Bíblia diz que você é herdeiro, um sacerdotal. Jesus, ele diz que te fez, aleluia, herdeiro por adoção. Ele te chamou, aleluia, para ser imagem e semelhança de Deus. Eu vou te lembrar algo que está escrito em Gênesis. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. O Senhor começa a falar todas as coisas para que ela viesse à existência. Ele disse: haja. E glória o Senhor foi determinando que as coisas viessem, aleluia, a vida, através da profecia do haja. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite para alegrar o teu coração. Quando ele pensou em você, ele disse: eu não vou determinar, eu vou descer, eu vou tocar na terra, eu vou tocar no barro, eu vou fazer com a minha própria mão. Glória a Deus. Comece a entender a dimensão de quem é você. Comece a dizer: Satanás, você não tem respaldo para me entristecer, nem para me dizer que o meu esposo não vai vir para a presença, que não vale a pena eu estar aqui, porque eu estou, aleluia, ciente do peso que tem eu nessa terra. Isaías capítulo 49, ele disse que o Senhor te tirou, desde o ventre ele te selecionou. Porque aleluia, eu faço uma analogia rápida, pastores.
dentre 4 bilhões de espermatozoides, por que eu? Por que você fecundou o óvulo? Pergunte por que eu. Pergunte por que eu. Por que eu? Por que eu? Porque eu. A Bíblia diz que o Senhor, ainda antes que tivesse rompido a madre, sabe o que é romper a madre? Levita, é antes que você tivesse sido gerada, é antes que você tivesse vindo à vida. Isaías teve a noção que Deus revelou para ele, que ainda antes que tivesse rompido a madre, os meus olhos te via, e todos os seus dias está escrito no meu livro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo a dimensão de quem escreveu a sua história? Quem escreveu a sua história foi o Deus vivo de Israel. Satanás, ele não pode vir com a borracha dele para tentar apagar, aleluia, aquele projeto lindo que Deus tem para você. Aleluia. Você, mulher que tem o sonho de adentrar a igreja, toda de branco, com teu esposo do lado, profetizando. E Satanás, ele tem dito, mas seu tempo já passou, mas você não tem mais pureza. Eu venho te dizer uma coisa, que o Espírito daquele que é puro, ele habita em você. E ele vai fazer muito mais do que aquilo que você almeja e você pensa. Aleluia. A Bíblia diz que quando Isaías reconhece diante do altar, pega essa palavra, diga, peguei, pregador. Ele diante do altar, quando ele vê a glória, ele reconhece a sua condição pecaminosa. Ai de mim, como eu estou, um homem de lábios impuros, quem eu sou, e um povo de impuros lábios, o meio aonde eu vivo. Você precisa entender que se você não se separar, você não vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Como pode você confessar a Jesus e a Bíblia te traz a clareza de que existe uma diferença das pessoas que servem e daquelas que não servem ao Senhor? Se você está no meio do ímpio, que você venha ser luz, mas se for para se contaminar, é melhor que você deixe a amizade. Porque você precisa respeitar quem anda com você. E a Bíblia diz que ele enviou o Consolador. O Consolador, ele está contigo. Ele tem contemplado através dos seus olhos o que você tem visto nas redes sociais. A Bíblia disse em Salmos, se eu não me engano, 126, louvado seja Deus, 139, capítulo 26, Isaías, o profeta, o rei Davi, ele tem esse entendimento como teve Isaías, e ele diz assim: ainda antes que a substância tivesse informe. A substância informe está querendo dizer que ainda que o feto varão não tinha se formado, a Bíblia diz que os olhos de Deus já via você, louvado seja Deus. Seu nascimento é profético. Então você precisa ter convicção. Se agora eu entendi porque nascer, crescer, reproduzir e morrer, a única coisa que você tem certeza, nascer você não tem porque você era um embrião, você não tem como determinar. Crescer você não sabe se você vai ser alto, se você vai ser baixo. Reproduzir você pode vir estéril, assim como veio Ana. Você não tem certeza. O que é que você quer dizer com isso, pregador? A única coisa que você tem certeza é da morte. Então se ela a morte ele é certeza. E as pessoas temem tanto a morte. Sabe por que a gente teme a morte? Porque ainda não vimos a glória de Deus como Isaías viu, como Paulo viu, e ele disse: louvado seja Deus. Ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. O crente precisa entender que ele está sendo preparado para morrer. Você precisa entender, por isso Isaías disse: ai de mim, que eu vou perecendo. Porque quando ele viu a glória, ele disse: estou partindo. Mas ele se questionou porque ele estava desconcertado diante de Deus. Aleluia. Você está entendendo esta palavra? Então você precisa ter essa convicção. As pessoas, os pastores não precisam falar das suas vestes. Eles não precisam, é só a palavra. Capítulo 1, ele diz que se você, bem-aventurado, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita e dia e de noite. A Bíblia tem sido o seu livro de cabeceira. Você tem buscado dentro da Bíblia as
respostas para as tuas perguntas. Louvado seja Deus. Você precisa entender que quando você compra um móvel, esse móvel ele vem desmontado e ele vem um manual. Verdade ou verdade? O manual para que você saiba cada peça em que posição ela vai, pastora. Então Deus, ele entendendo isso, pastor, o que é que ele fez? Vou enviar o homem para a terra. Durante esse crescimento, aleluia, pelo colorido do mundo, eles vão se desconcertar. A vida dele vai ficar um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Casamento para um lado, relacionamento para o outro. Vida profissional para o outro. Começa um curso, não termina. Entra na faculdade, não termina. Tentou concluir o estudo, não conseguiu. A vida toda espedaçada. Aí Deus disse, mas eu enviarei o manual. A Bíblia diz que a Bíblia é o manual do homem. Ali está cada peça, cada lugar onde deve ser colocado. Busca dentro da palavra, que o Senhor tem a resposta para todas as suas perguntas. A Bíblia sagrada, palavra Bíblia, no hebraico ela quer dizer conjunto de livros. Então, se ele é um conjunto de livros, você quer dizer o que, varão? Que ele é um livro comum como qualquer outro. Depende do uso que você fala dela. Porque se você abrir ela com uma unção profética sobre sua vida, é a boca de Deus aberta do lado da tua cama. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Isaías, ele entendendo todo essa dimensão que o cercava, quando ele viu os serafins com 6 asas. Observe a palavra. 2 asas ele cobriu os pés, com 2 ele cobriu os olhos. Sabe o que é isso? Reverência a Deus. Ele diante de Deus, diácono, participantes da glória de Deus que os anjos são, eles não se ousam mostrar o pé para Deus por reverência ao Senhor. Aí Deus vem e manda eu perguntar para a igreja, e eu vou perguntar: qual tem sido o seu comportamento diante das pessoas que são soberanas sobre você? Como é que você tem se relacionado com a sua mãe? Como é que você tem se relacionado com o seu pai? Você tem tido reverência? As pessoas têm conseguido ver a glória de Deus através da sua vida, porque eles não querem o Deus da Bíblia fechada. Ele quer o Deus que está na tua vida. Você é referência de Deus. A Bíblia diz que é cristão. É pequeno Cristo, parecer com Cristo. Ele está dizendo que você tem que se comportar como Jesus se comportava. A Bíblia fala que naquele momento fatídico, quando Pedro se encontrava no pátio onde Jesus ia ser crucificado, a mulher reconhece Pedro, louvado seja Deus. Ela disse: você é um deles. E Pedro disse: eu não sou. Ele nega Jesus: eu não conheço. E a mulher diz: você é um deles. Você anda como ele, você fala como ele, você se veste como ele. Você está entendendo? Glória essa a Deus, aleluia. As pessoas vão enxergar Jesus em você. Aleluia. Pedro, ele tentava se esconder, mas era notório. Ele caminhou com Jesus, ele caminhou com o Messias. Mesmo ele negando, ele não conseguiu se esconder, porque por 3 vezes ele foi identificado. E eu, como boca de Deus dentro desse lugar, eu profetizo que você vai ser identificado como um dele. Se você abrir a tua boca, eles vão reconhecer a essência do Messias em tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Isaías, ele faz esse questionamento. Após esse questionamento, quando ele reconhece como ele estava, reconhece quem ele era e reconhece o meio que ele andava. Capítulo 6, versículo 5 de Isaías, medite depois, leia, dobre o joelho, que é o Espírito que te trouxe aqui, está ministrando no teu coração. Ele quer falar muito mais ao teu coração. E a Bíblia diz que Isaías, após esses tópicos, varão, que ele reconhece que realmente ele não estava na condição de ver a Deus. A Bíblia diz que é quando ele tem esse estralo de que realmente ele não era digno, ele disse: ai de mim. Algumas traduções dizem que eu vou morrendo, porque ele viu a glória. A Bíblia diz que no ato o anjo dei, canta, lamando, oriandei, alabastefia. Pega essa palavra. No ato do reconhecimento, o anjo tira uma brasa viva do altar e toca no lábio de Isaías. Sabe o que a Bíblia está dizendo para a igreja?
reconhece. Tem humildade. Desce, não é 1, é 7. Senão a lepra não sai. Glória a Deus. Não adianta. Está vestido de autoridade, porque por debaixo das vestes estava a lepra. E a pequenininha disse: ele tem a lepra, mas o homem lá, o profeta, ele pode te curar. E ele disse: mande que ele venha a mim. O profeta disse: não, diga que ele, nem lá eu vou. Mande ele mergulhar no rio mais fedento que tinha naquela época. Agora imagino eu, aquele homem general, respaldado. Se ele disse o quê, rapaz? Ele não veio não? Disse não. E ele falou que a pessoa mergulhar lá no rio lá. Se o povo dá um mergulho, ele disse não. Dois não, mas 7. Glória a Deus. Tá de brincadeira comigo. Só que o mais interessante, observe quando você se posiciona, que você entende, tem convicção de quem é você. Ele como autoridade, ele é autoridade patente nessa terra. Você é autoridade patente do céu. Aleluia. E ele teve que descer, porque ele cria que aquele que agia na vida daquele homem era Deus vivo. Então você precisa sair daqui com a convicção de quem é você. Você precisa botar a mão na cama do lado que seu esposo dorme. Você precisa entender que o pé que você botou aqui em cima para louvar recebeu uma unção, porque ele disse: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar onde você pisa é lugar santo. Aqui é lugar santo. Você pisou em lugar santo e você vai levar a santidade para a tua casa. Você precisa entender que no hospital que você entrou, a maca que você deitou, as pessoas vão deitar e vão receber a libertação. As pessoas vão receber a unção de cura através da tua vida. Você precisa ter dimensão do seu chamado nessa terra. Glorificado é teu nome. Isaías capítulo 38. Antes do 38, mais à frente, o 6 em diante, depois desse processo, uma voz brada de lá e disse: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Vocês estão entendendo a dimensão? Você entende a dimensão disso, profeta? Porque Deus traz você essa noite aqui para escutar a palavra, porque você passou por várias coisas, viveu em vários meios, conviveu com várias pessoas do caminho errado, do meio errado. Muitos se envolveram com a criminalidade, outros com a dependência. Aí Deus separa você, tira você, e aí você agora precisa somente então reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida, que a glória de Deus está sobre você. E ele pergunta: e agora quem eu enviarei? Isaías disse: é uma pergunta retórica. Ele não disse eu vou enviar A, B ou C. Ele disse quem eu enviarei, para que Isaías se posicionasse para ser enviado. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele fala: agora vai lá e diz para o povo. Olhe para o irmão que está do seu lado, aponte para ele e diga: você tem um povo. É necessário você ter convicção disso, pastor. Existe um povo preparado para você, para o tipo de pessoa que você é. Ah, mas eu sou assim, eu sou assado. Moisés disse: eu sou pesado de língua. Envia ele. O Senhor disse: eu estou chamando você, eu estou convocando você. É eu quem preparo, é eu quem escolho, é eu que determino. Aí ele questionando o pastor, ele disse: enviarão. Arão é mais eloquente, ele disse: então tá bom, você será, aleluia, Arão será para você por boca, e você será para Arão com Deus. Entende esse mistério? Ele disse: Arão vai até fazer a missão, mas o projeto eu entrego em sua mão. Aleluia. Você está entendendo a dimensão que a libertação da sua família está em tuas mãos? Que você precisa ter essa convicção. Então quando ele disse para Isaías que pregasse para aquele povo, capítulo 38 do livro de Isaías, louvado seja Deus. Quem está me escutando, diga glória a Deus. Não saia da veia profética, fique ligado. E a Bíblia diz que, capítulo 38 de Isaías, observa o homem. Quem me escuta, diga glória a Deus. Um homem de lábios de puros, capítulo 6, versículo 6, presta atenção. Um homem de lábios impuros, intimidade com Deus, abertura dos céus, glória revelada, reconhecimento da sua condição pecaminosa. Quem está me entendendo?
É necessário reconhecer. É necessário, você sabe aquilo que tem feito separação entre você e a comunhão com o Espírito. É segredo seu e Deus. Você consegue esconder de A, de B ou de C, mas de Deus você não consegue. Ele sabe o que tem feito separação. Então ele está pedindo para bradar para a igreja. Desce do salto, reconhece. Você precisa entender que não é com a força do seu braço. Você precisa ter o Espírito em sua vida. E a Bíblia diz que Isaías capítulo 38, observa. Isso muito me intriga, pastores. O homem dos lábios impuros, que vivia no meio de um povo de impuros lábios, ele agora entra marchando. Isaías 38, aleluia, para profetizar sobre a vida de um rei. Diga um rei. Repita comigo, um rei. Autoridade. Observe, um Zé Boféia, não sei ninguém, o pequenininho, o lábios impuro, pecador. Mas hoje, consciente da sua condição pecaminosa, é necessário reconhecer. Se você não reconhecer, você não vai conseguir fazer a palavra se cumprir. Ele diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas pastor, qual a minha cruz? Que cruz é essa que ele fala? Jesus já não levou a minha cruz. Jesus, ele levou a sua cruz enquanto ele veio, aleluia, para se cumprir. Mas ele deixou para cada um de nós a nossa cruz. Porque você não quer ser como Jesus, você não quer receber o que Jesus recebeu, você não se enxerga como um filho de Deus também. Então você também tem a sua cruz. Aquela filhinha problemática é a tua cruz. Aquele esposozinho problemático, ele é a tua cruz. Aquela vizinha que tem se levantado contra a sua vida, ela é a sua cruz. Aquelas coisas que você não tem conseguido deixar, ele é a tua cruz. Aquela vestimenta que você ainda não conseguiu jogar fora, porque você está pegada a ela é a tua cruz. Quando as más conversações começam a surgir, falando da vida de pastor A, pastor B, missionário A, irmã C, e você não consegue se levantar, porque a curiosidade aguça o seu intelecto, o seu anseio pelas informações da vida alheia, e você não consegue se levantar. Esta é a tua cruz. Quando uma irmã, crendo que você tem o Espírito de Deus, se confessa para você e você não guarda a confissão de sua irmã dentro da tua boca, porque a tua língua começa a trepidar dentro da tua boca. Essa é a tua cruz. Precisamos nos confrontar como Isaías fez. Ele não esperou ninguém apontar para ele. Ele disse: sou de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que ele entra pelaquela porta e ele olha para o rei e ele fala: conserta a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Agora imagine Isaías. Ele tem que entrar, varô, dentro da casa de um rei. Se eu mandar você ir ali do outro lado da rua falar com o vizinho, você não tem coragem. Imagine dentro de um castelo e pedir para que o rei conserta a tua casa, que certamente morrerás. Na minha Bíblia, na sua Bíblia, está escrito que ele vira-se para a parede, capítulo 38 do livro de Isaías. E ele diz que ele começa a chorar muitíssimo. E ele usa a seguinte verbete: Senhor, lembra-te de que andei, pressuposição do passado. Ele disse andei, não andava mais. Que fui reto, ele não era mais. Então ele estava estagnado, parado na presença de Deus. Quem me escuta, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você observa que aquele rei, ele já tinha sido um homem honrado diante de Deus. Ele já tinha praticado. Sabe o que é que essa palavra vem nos ensinar? Que às vezes você esfria o ânimo para as coisas de Deus. Você começa a não sentir mais aquele desejo de estar na casa do Senhor assentado para escutar a palavra. Você é mais, louvado seja Deus, atraído pelas coisas, aleluia, do mundo do que para as coisas do alto.
As suas amigas, ela começa, louvado seja Deus, a te rejeitar porque você agora é crente, você só fala de Jesus, você agora tudo, você é mais santa. Aí você, para não se sentir diferente, você começa a ceder, você começa a se relacionar com aquela sua amiga que você gostava muito, e você vê ela saindo com o corpo todo à mostra, você vê ela dançando, rebolando o corpo dela, se insinuando para causar desejo aos homens. Você sabe que aquilo é errado, mas você, para não perder a amiga, você não diz a ela, você não prega para ela, você não ministra para ela. Mas eu venho te dizer uma coisa, que hoje o céu vai se abrir e você vai ver a glória, e a glória vai resplandecer através da tua vida. Isso não é profecia para alegar o seu coração, não. Isso é Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Você veio para aqui ouvir Bíblia. A Bíblia é o alimento que você veio buscar, e você vai sair de barriga cheia, alimentado dos louvores que foram cantados e da palavra que é ministrada, porque o conserto vem para aqueles que Deus quer honrar. Observa, ele disse: conserta a tua casa, conserto, porque certamente morrerás e não viverás. Naquele momento do confronto com a morte, quem está me escutando, quem está me entendendo, você está começando a perceber, agora você vai começar a perceber, levita, porque as dificuldades assolam a nossa vida, porque as doenças, ela toma conta da nossa vida, do nosso lar, a artrite, a astrose, a osteoporose. Pega essa, profeta. Sabe por que a doença ela vem? Porque Deus, ele quer que você estrale os dedos e acorde para entender que ele é o dono da vida. E quando você se confronta com a morte, aí você para, aleluia, para buscar uma intimidade com Deus e faz como aquele rei fez. Senhor, lembra-te de quem andei reto na tua presença. Lembra que fiz o que era bom aos teus olhos. Sabe o que é isso? Isso sim é o direito que você tem. Reclamar a tua fé, missionária. A sua fé, ela requer resultado. Você não tem o direito de cobrar de Deus que ele faça aquilo que você quer que ele faça. Mas a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Então, crendo, profeta, nesta palavra, eu digo: Deus, eu venho cobrar o resultado da minha fé. Eita glória! Você passa a ter esse direito quando você busca andar diante da direção que Deus ele te deu. Mas é necessário se abdicar das coisas que te amarrava, que te segurava no Egito. Louvado seja Deus, para que você alcance a promessa, a terra prometida, é necessário passar pelo deserto. Deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de frio, deserto é lugar de calor, deserto é lugar de fome, deserto é lugar de isolamento. Mas você precisa ter convicção que na passagem do deserto, do outro lado, existe algo, aleluia, um sublime. Paulo disse que o que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Deus tem muito mais do que o que você tem buscado e tem pedido. Basta somente você se colocar na posição. Glória a Deus. E a Bíblia diz que após a profecia ser dada ao rei, a Bíblia diz que ele se posiciona e ele volta a buscar a intimidade com Deus. Quem está entendendo? Quando ele ficou sabendo do confronto, do conflito, pastora, da morte. Por isso as pessoas questionam: e aí, onde é que está Deus? Essa pandemia assolando, as pessoas morrendo, o crente morrendo. E onde é que está Deus? Como perguntaram, Deus não deu de cura, não curou leproso, não curou cego. E por que não tem tirado, não tem curado o coronavírus? E Deus, ele traz essa revelação ao meu coração através da passagem do rei, através de Isaías, quando ele diz que quando foi anunciada a hora da morte, é nesse momento. Sabe por quê? Salomão, ele disse que é melhor que você vá a um enterro, é melhor que você vá a um velório do que um aniversário. Aí eu me questionei, eu disse: um homem tão sábio, o homem mais sábio que existiu em toda a terra, ele disse que é melhor que vá a um enterro do que a um aniversário. Aí mais abaixo está explicativo dizendo porque no aniversário se comemora a vida, o nascimento. É só alegria. Mas num velório ali você tem a convicção que toda história tem um ponto final.
a história tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Aí você se pega conflitando com você mesmo, você fala, eu nasci para crescer, para reproduzir, para morrer. A morte chegou, meu Deus, eu não reproduzi nada. Você está entendendo a dimensão do questionamento que você passa a ter? Às vezes que você deixou de abraçar aquelas pessoas que têm o mesmo sangue que você, mas pelo seu coração duro, o seu gêniozinho, você não pede perdão. Você perdoa ele lá, mas eu cá. Eu perdoo, mas eu não quero ele na minha casa, nem eu na dele. Já pensou se Jesus disse a você, eu te perdoo, mas eu aqui no Hades, no seio de Abraão, e você aí no Hades? Já pensou se Jesus fala hoje, profeta? Eu te perdoo. Você fala, Senhor, na porta do céu, eu perdoo meu irmão, meu primo, perdoo minha esposa, perdoo minha filha, mas ela lá e eu cá. Aí Jesus diz, tudo bem então. Então também eu perdoo todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, mas eu aqui e você lá. Está entendendo essa conotação? Está entendendo? Você está entendendo porque Deus reúne a gente na igreja para dizer, conserta a tua casa. Como ele disse a mim, você tem que se consertar. Você tem que se consertar porque eu quero te usar na terra. Eu quero falar através da sua vida. E aí? Como é que eu vou começar? Vou continuar a andar desconcertado? Eu viajei para o Rio de Janeiro, vi os colegas falando. Não, porque ali tem um tatuador que risca legal. Eu digo, rapaz, eu fiz a minha em São Paulo. Eu tenho uma carpa no peito. E tem uma outra tatuagem no braço. Um diz que representa a facção, isso e aquilo. Depois você descobre que você só pintou o teu corpo. Você foi aquele que, como é que chama? Cobaia, né? Você foi a cobaia para que as pessoas fazem aquilo que chama de arte no nosso corpo. Eu criticando sua tatuagem não, varão, porque tem uma tatuagem. Aí eu disse assim, então sabe o que é que acontece? Eu vou pintar minha carpa e vou pintar minha gueixa. Botei no meu coração. Não tem nada demais. Eu e Deus aqui, outra coisa. Observa. Deus está mandando falar isso aqui agora na igreja. Aí pastor disse que ia pintar tatuagem, que não tem nada a ver. Eu prego com a boca, eu oro com o espírito. Rapaz, quando eu entrei na igreja, Pai do Senhor, meus irmãos, falei com os irmãos, a mulher levantou machando lá e disse, nem um pingo de tinta tu colocarás no teu corpo. Teu corpo é meu, é templo, e eu quero habitar nele desse jeito. Até aí eu permiti. Show, mamãe, a súpia. Você precisa estar apto para ouvir a voz do Espírito. E eu chorei, entrei em prantos pelo cuidado do Espírito Santo com as nossas vidas. Para finalizar, a Bíblia diz que aquele rei, ele se coloca numa posição de reconhecimento e ele entende que realmente não foi ninguém que falou. Isaías não disse, eu venho te dizer em meu nome. Eu venho te dizer em nome de Maria, em nome de João. Ele disse, eu venho em nome daquele que reina sobre todos os reis. O rei supremo, o Senhor dos exércitos de Israel. Ele manda te dizer, conserta, observa isso. É Deus quem vos fala. Aqui tem um pregador, um microfone, mas as palavras estão saindo da boca de Deus aberta ali em cima do púlpito. E ele está dizendo que ele quer conserto. Sabe por quê, missionário? Ele pediu conserto com o rei, para que o rei voltasse ao seu primeiro amor. Aleluia, Deus está falando com gente aqui. Ele está dizendo, é necessário aquele primeiro amor, de quando você falava aleluia, seu corpo se arrepiava todo. E quando você viu um brado de glória, a sua boca chega a trancar pela unção do Espírito em tua vida. E ele disse, resgata hoje. Glória a Jesus. Eis que eu estou diante de vós pedindo conserto. Sabe por quê? Ele disse a Zaqueu, desce porque hoje convém entrar na tua casa. Aí Zaqueu disse, mas eu estou todo desconcertado. E ele disse, mas é assim mesmo que eu vou entrar. Sabe o que é que Deus está dizendo?
Não espere você se consertar para você se firmar. Ele disse, fica do jeito que está, que eu é quem vou te consertar. Ele disse, sou eu é quem faço a obra. Sou eu quem vou trabalhar. Basta somente então você estar na posição. E a Bíblia diz que aquele rei, ele reconhecendo que realmente era chegada a hora de sua partida, ele começa a buscar as suas memórias. Ele começa a resgatar as suas memórias. Ele disse, peço-te que eu fui reto diante de ti, fiz o que era reto diante do Senhor. A Bíblia não está escrito dessa forma, mas pela ousadia do Espírito eu conjecturo nessa noite que Isaías entregou a mensagem, uma mensagem dura como essa, a um rei: conserte tua casa que você vai morrer e certamente não viverás. Eu creio que Isaías não esperou ali. Ele entregou aquela bomba lá e daqui ele já marchou na unção. Creio eu que falando no mistério, ei, canta, lamando, ei, daia, laia, sube, canta. Os soldados sem entender nada, quem é esse homem, quem é esse profeta. Disse, rapaz, eu não sei quem é esse homem. Eu sei que ele entrou na sala do rei, ele entrou no Atos, ele largou uma bomba lá e saiu. Tá todo mundo chorando. O rei tá com a cara na parede, aleluia, gritando para o céu: lembra-te de que fui reto, lembra-te que andei diante de vós, lembra das coisas que eu fiz para o Senhor, lembra como eu louvei, como eu preguei. O Senhor disse, ano passado, eu quero viver o presente com você. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que ele brada de novo. A Bíblia não disse em outro momento, mas a Bíblia está escrita que ele fala assim. Quem estava escutando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Volte lá e diga para ele que eu não mais o matarei e ainda acrescentarei mais 15 anos de vida para ele. Aleluia. Você está entendendo essa mensagem? Além daquilo que o Senhor ele tem para você hoje, ele tem para o futuro, porque ele determinou mais 15 anos. Ele está dizendo, lá na frente ainda vai ter vida. Você ainda vai estar de pé. Você ainda vai estar de pé. Você ainda vai estar de pé. E a Bíblia diz que o Senhor determina que para que ele tivesse convicção de que aquilo que ele estava falando era verdade, ele disse que o relógio de Acais, para quem não sabe, rapidamente, um pouquinho do estudo bíblico, a Bíblia diz que Acais, o rei, ele determinou um relógio, não é isso, pastores? Pela imagem que era refletida na parede, e ali era onde ele via as horas, de acordo com o caminhar do sol. Como tem alguns antigos que olham para o céu, quando o sol está no meio, né, da terra, ele diz meio-dia. Quando ele já está caminhando para se pôr lá para as 18 horas, a gente já sabe, né, que ele está se pondo por causa do horário. Só que aí, quando eu escutei essa palavra, profeta, eu disse, Deus disse que ia retroceder o sol no relógio de Acais. Ele iria voltar o tempo para provar para o rei que ele ia velar pelaquela palavra. Observe. Aí quando eu comecei a ir para a escola, que eu comecei a entender, pastor, que existia a rotação e a translação, e que o sol é estático e a terra que se move, eu disse, calma aí, que é muito mais profundo do que eu imaginava. Observa, crente, observa o que Deus tem para a sua vida. Olha o que ele está dizendo para você hoje. Quando ele disse que retrocederia o sol 10 graus, como o sol ele é estático, ele teria que fazer o quê? Calcule comigo, ele teve que voltar à terra. Eita glória. Aleluia. Deus está dizendo que ele vai trazer à tona aquilo que já se passou. Aleluia. Aquilo que você acha que não tem mais tempo, a faculdade que você tem um sonho de fazer, aquela profissão que você tem um sonho de ter, e você acha que não tem mais tempo pela sua idade, aquele casamento que você acha que não tem mais condição. Ele disse ao rei que retrocederia 10 graus. E para que ele retrocedesse o relógio de Acais 10 graus, ele não poderia voltar ao sol por causa do processo de rotação e translação. Ele teria que girar a terra ao contrário. E Deus está mandando te dizer profeticamente essa noite que se necessário for, ele vai parar a terra e vai fazer ela retroceder para entregar a tua vitória. Aleluia. Você está entendendo a dimensão do seu choro? Você está entendendo a dimensão da lágrima do crente arrependido? Aleluia.
Fique de pé nessa noite. Louvado seja Deus. É muito prazeroso quando o Senhor ele diz assim: hoje eu não vou mandar o anjo naquela igreja, mas vai ter culto lá hoje. As irmãs já estão preparando lá, o varão já está preparando o som. O varão passou 40 minutos arrumando essa gravata rosa dele. Aí hoje disse: não vai ter culto hoje? Disse: vai. Mas o Senhor mandou a ordem aqui que não vai descer um anjo. Glória a Deus. Que mistério é esse? Como é que vai ter culto e não vai ter anjo? Ele disse que ele mesmo vai pessoalmente. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: hoje vai estar o intercessor, vai estar o Pai e vai estar o Filho. O Senhor ele se reúne hoje com a Trindade Santa para entregar a tua mão. Por quê? Alguém pode até ter estranhado e disse assim: mas o culto de hoje não está lotado, abarrotado, gente pendurada. Porque o Senhor disse: a lista que Deus mandou foi essa. Eita glória! A lista que chegou na minha mão para convocar foi essa. Hoje está aqui aquele que Deus quer falar no pessoal com você. Aleluia. É necessário você tratar esse dia de hoje como um dia de concerto pessoal, não de ninguém. Ninguém é digno de lançar sobre o seu rosto a tua conduta, a tua postura, a forma que você se veste, a forma que você é o próprio Deus, que vai fazer com que você tenha a convicção que é necessário você manter um comportamento, porque você é o reflexo de Deus. Pastor, tenho liberdade para fazer um apelo? Eu queria que nesta noite, se o Espírito, aquele que consola, aquele que convence, se nessa noite ele falou o teu coração e você diz assim: não sou crente, eu sou crente, mas hoje eu entendi algo diferente, eu preciso fazer um concerto com o Senhor para que eu tenha, louvado seja Deus, um prolongamento daquilo que eu tenho pedido, para que eu tenha mais tempo. Quero que você levante do seu lugar. Quero que você venha aqui na frente. E nós vamos orar por você. O altar vai estender a mão sobre sua vida, porque aqui tem unção e autoridade. Vem aqui na frente. Você, jovem, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu queria pedir àquela varoa que vocês colocassem de pé, em nome de Jesus Cristo. Uma da ovelha que se perdeu porque estava fora de casa. Eita glória. A outra do filho que se perdeu depois que saiu de casa. E a outra da dracma que se perdeu dentro de casa. É com esses três Senhor, ele que Deus quer falar. Ele fala ao nosso coração que é os últimos dias. Tudo que eu Os dias foram abreviados. era falar. Você foi chamado e selecionado para ser cidadão do céu. Você entende isso? Você foi chamado para ser cidadão do céu. Deus te chamou para viver uma vida de eternidade para com Ele. O seu amigo. E Ele, crendo nisso, Ele enviou o teu filho. O meu espaço. Ele entregou, Ele sacrificou o unigênito dele para que você estivesse aqui hoje. De madrugada. E Ele está clamando. O Espírito tem se. Já não ouço. Aleluia. Tua voz. Os gemidos inexprimíveis intercedido por você para que você entregue aquilo que você acha que é maior para você. Deus está dizendo: abre mão nesta hora. Segredos. Você precisa abrir mão desta vida, porque eu tenho algo maior para você. Você tem que entender que você não pode trocar o que é passageiro, trocar o que é eterno pelo aquilo que é passageiro. Deus está dizendo que tudo isso é passageiro, passará os
céus e a terra. Eu não conheço um caixão que tem gaveta. Eu nunca ouvi dizer que já fizeram caixão com garagem para você levar os seus bens, o seu dinheiro e o teu carro. Eu só consigo enxergar na Bíblia que ele disse que lá tem lugar para os lavados e os remidos pelo sangue de Cristo. É lícito que se tenha bens. Salomão foi o homem mais rico dessa terra. Mas a Bíblia diz que é lícito que você entenda que você é cidadão do céu. Isaías, ele disse que o seu nome está escrito no livro. A tua senha vai ser chamada. E nesse momento, onde é que você está? Deus está chamando sua senha agora para confirmar o teu nome no livro da vida. Você precisa sair do meio do barulho do mundo para escutar a voz de Deus. Com tua cabeça, feche os olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno, louvado seja o teu nome. Coloca a mão no coração dela em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te louvo, eu te exalto. Senhor, eu derramo a minha alma diante do teu altar nesta hora. Porque, ó Deus, assim como o Senhor se revelou, ó Pai, para Isaías, mostrando a graça do trono, assim, ó Deus, eu quero ver a tua graça, o teu poder, a tua unção sobre minha vida. Louvado seja Deus. E assim, ó Deus, eu tenho crido, ó Pai, por isso eu tenho buscado diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome. Eu tenho buscado diante do Senhor, meu Deus, a libertação, ó Pai, da minha vida. Meu Deus, nessa hora eu te peço, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, não é no nome, ó Deus, aleluia, não é no nome, aleluia, que se fala esporadicamente. O Senhor disse que eu tenho direito de reclamar a minha fé, e o Senhor disse que era no teu nome, que seria dado um nome ao homem, que toda língua se dobraria, todo joelho se dobraria, e toda língua confessaria. É baseado nesta promessa que eu venho agora em nome de Jesus Cristo determinar que todo espírito contrário que tenha amarrado o ministério dessa jovem, porque ele sabe, ó Deus, de canta, de canto, que o Senhor tem algo grande na vida dela, e ele tem, meu Deus, se levantado para impedir o seu trabalhar. Como boca de Deus nesta terra, eu venho profetizar em teu nome. O Senhor, meu Deus, vai visitar o coração dela nesta hora. Meu Deus, envia um anjo para acolher as tuas lágrimas, para que o Senhor possa fazer dessas lágrimas uma unção poderosa para derramar sobre a cabeça desta jovem. Nós, como igreja na terra, como autoridade, aleluia, sacerdotal, profetizamos em nome de Jesus Cristo. Você vai receber a libertação do Espírito Santo agora na tua vida. Tudo aquilo que tem feito o seu pensamento, aleluia, entrar em confusão, nós determinamos como igreja agora. Meu Pai, abre agora a caixinha da oração. Todas as lágrimas que a mãe dela derramou, toda a oração que a mãe dela fez, é nessa hora agora eu vim cobrar, aleluia, o resultado da fé da mãe dela. Meu Deus, eu não estou pedindo baseado, meu Deus, no nosso ego. Eu estou pedindo baseado naquilo que está escrito. O resultado da fé daquela que tem perdido noites e noites buscando a libertação da sua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplaudam Jesus. Nós vamos nos preparar para a festa que está preparada para nós. Somos cidadãos celestiais. Ninguém vai conseguir apagar o nosso brilho, porque